Boa noite. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os parâmetros das funções circulares, que são as funções trigonométricas. O que são os parâmetros? Os parâmetros nada mais são do que variáveis que provocam alterações na amplitude, na altura, né, da onda, que é a amplitude, no tamanho do período, né? Ele pode encurtar ou esticar o período. Ele também provoca alterações tanto na forma vertical quanto na forma horizontal, tá bom? Então, os parâmetros são os parâmetros são o parâmetro A, o B, o C e o D. Vamos ver aqui o que faz o parâmetro A. Quem é o parâmetro A? Então, aqui, olha. O parâmetro A ele é responsável por fazer um deslocamento vertical na função. Então, aqui eu tenho uma função do tipo y é igual a mais seno de x, tá? Então, esse A mais seno de x é genérico. Quem que é o A? O A é a variável que vai alterar o gráfico tanto para cima quanto para baixo. Vai ser 1, vai ser 2, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então, aqui, olha, a função original, a função seno de x é essa daqui, né? Que é a função verde. Então, ela começa aqui do zero. Então, ela está aqui no eixo das abscissas, que é o x, tá? Agora, se eu fizer alguma alteração no parâmetro A, como por exemplo, aqui a azul, eu estou fazendo 1 mais seno de x. Quem que é o A? O A é exatamente esse 1 aqui, ó. O A é igual a 1. Então, ao invés de ele estar aqui no eixo do x, ele vai subir uma unidade para ele iniciar. Ao invés de começar aqui, ele vai começar uma unidade acima. A mesma coisa vai ser se fosse 3 mais o seno de x. Ao invés de ele começar do zero, ele vai começar aqui em cima no 3. E se fosse menos 3 mais seno de x, menos 3, ele vai começar aqui para baixo no menos 3. Tá bom? Então, isso aqui é o que faz o parâmetro A. Ou ele eleva a função para cima, ou ele eleva ela para baixo. O início dela para cima, ou o início para baixo. É a mesma coisa que levasse esse eixo das abscissas para cima, então a função começaria um pouco mais para cima. Mesma coisa, ó, começaria mais em cima, ou se eu trouxesse ele para baixo, ela começaria mais embaixo. Agora, o parâmetro B. O parâmetro B, ele é responsável por alterar a amplitude da onda, tá? Então, aqui, olha, eu tenho a função x, é seno de x. Função seno de x, que é essa pretinha aqui, parâmetro B é 1, tá? Como que eu sei que ele é 1? Porque aqui, olha, a altura dela aqui é 1, olha. Tá? Então, a altura é 1, tá? Então, quando é seno de x, aqui é 1. Então, essa altura aqui é 1. Se eu tivesse essa vermelhinha aqui, ó, 2 seno de x, 2 seno de x, o parâmetro B é esse 2, né? Então, o parâmetro B é o 2. Então, ao invés da altura ser 1, a minha altura vai ser 2 aqui assim, ó, aumentou. Tá? Mesma coisa se fosse 4 seno de x. Então, a minha amplitude, ao invés de ser 1, ela vai subir para até 4, ó. Então, a altura da minha onda ficou sendo 4, tá bom? Agora, o parâmetro C, ele vai fazer alteração no comprimento do período. Ou ele vai ampliar o período, ou ele vai encolher o período, tá? Só que ele trabalha de forma inversamente proporcional. Então, se eu coloco aqui x dividido por 2, na verdade, eu estou ampliando 2 vezes o meu período. Agora, se eu colocasse 2 vezes o valor do x, na verdade, eu estou diminuindo o meu período em 2 vezes. Então, eu estou encurtando 2 vezes. Ele é inversamente proporcional. Aqui eu tenho o seno do x, né? Então, aqui o período completo, olha, termina aqui. 2 π radianos, que equivale a 6,24, certo? Tá aí. Agora, vamos ver o que acontece se ao invés de eu colocar seno de x, eu coloco seno de x sobre 2.
O x sobre 2 é o valor do parâmetro c. Então, aqui é o c, né? Ó, tá aqui na função para vocês verem, tá? Cx, né? Então, x dividido por 2. Se ele é inversamente proporcional, ao invés de eu dividir ele por 2, o meu período vai acontecer o quê? Ele vai esticar 2 vezes. Ora, ele terminava aqui no 6,2, ó. Ele não tá mais terminando no 6. Ele está vindo daqui até aqui. Aqui já é 12,4 aproximadamente, né? 6,24, 12,48, tá? Então, aqui, ó. Então, ao invés dele terminar aqui assim no 6, ele vai terminar aqui. Então, ao invés de 2π, ele vai ser 4π. A mesma coisa vai acontecer com esse outro aqui. Ao invés de como eu estou multiplicando, ao invés de eu multiplicar por 2, ele vai fazer o quê? Vai ser inversamente proporcional. Se o período era 2π radiano, que era 6,24, então ele vai ser reduzido em 2. 6,24 vai dividir por 2, vai dar 3,14. Ele era 2π radiano, ele vai se tornar apenas 1π radiano, que é esse caso aqui. Então, aqui é o valor do valor do C. Então, o parâmetro C, ou ele estica o período, ou ele reduz o período. E é inversamente proporcional, não esqueçam disso. Agora, a última aqui, o deslocamento horizontal, ele vai acontecer quando nós estivermos trabalhando com com parâmetro D, tá bom? Quando a gente está trabalhando com parâmetro D, ele vai começar um pouquinho antes a função, ou ele vai começar um pouquinho depois. É a mesma coisa que eu pegasse esse eixo vertical, trouxesse para a esquerda um pouquinho. Ou, se eu pegasse esse eixo vertical, levasse para a direita um pouquinho. Então, assim, olha, no caso, a função seno de x é essa preta. Aqui também eu coloquei a preta, a função seno de x. Essa vermelha aqui é seno de x mais π sobre 2. Então, quando eu tenho mais π sobre 2, quer dizer, eu vou iniciar um pouquinho antes aqui. Eu não vou iniciar acima, para lá, para a direita. Eu vou começar sempre à esquerda, porque a hora que eu trabalhar aqui com o y, eu vou ter que inverter, ele vai ficar negativo. Então, é aqui, olha, ele começa aqui. Se ele é mais π sobre 2, quer dizer, eu estou deslocando ele quanto? Metade de 1π. Né? 1π não era 3,14? Metade vai ser 1,56, né? 1,57, tá? Então, ó, eu desloquei ele aqui. Ao invés dele começar aqui, na origem, que era o 0, ele está começando aqui assim, ó. Tá? Porque ele é positivo, mas na hora que você faz os cálculos, ele se torna negativo aqui, tá? Então, ao invés dele começar aqui, ele começou aqui. No outro caso aqui, como eu tenho menos π sobre 2, a mesma coisa, na hora que eu fizer os cálculos, aqui se torna positivo. Então, ao invés dele começar aqui do 0, ele vai começar o quê? Meio π aqui para frente, para o lado da direita. Ao invés de começar aqui, ele começa aqui, tá? Então, aqui, ó. Aí o período vai começar daqui, ó, ele vai terminar lá na frente, tá? Ele vai terminar aqui assim, né? Tá? E esse daqui não, ele começou um pouquinho antes do eixo do y, né? Que é assim, ó. Então, ele veio até aqui, ele completou aonde? Completou aqui. Tá bom? É isso. Esses são os parâmetros das funções circulares, tá? Tem alguns exercícios aqui que eu vou querer que vocês me façam. Apenas identifique. Eu tô pedindo apenas vocês me identificar qual é a altura da onda, né? Qual é a amplitude, qual é o período da função. E também acho que eu pedi uma outra coisa lá. Eu tô pedindo aqui a imagem, né? Lembra onde vocês veem a imagem? Vocês vão ir do ponto de mínimo até o máximo, até o ponto de máximo. Onde que vocês vão encontrar a imagem? Então, aqui, ó, do ponto de mínimo da função até o ponto de máximo. Aqui vai dar de menos 1 a 1. Aqui, no caso, menos 1 a 1. Se eu tivesse uma outra aqui dessas anteriores que eu vi, por exemplo, olha, essa daqui, se ele vai até 4, então ele vai de menos 4 a 4. Isso daqui é a imagem, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês.